Aviso de conteúdo sensível. O vídeo a seguir contém discussões sobre violência extrema, assassinatos e investigações criminais, que podem ser perturbadoras para alguns espectadores. Recomendamos discrição, especialmente para pessoas mais sensíveis a esses temas. Na manhã de 12 de abril de 1981, Sheila Sharp, uma adolescente de 14 anos, despertou após ter passado a noite na casa de vizinhos. Depois de tomar seu café da manhã e conversar um pouco, ela decidiu, por volta das 7 horas, retornar à cabana número 28, onde sua família morava, esperando encontrar sua mãe, irmãos, irmãs e um amigo que estava hospedado lá. No entanto, ao abrir a porta, Sheila não foi recebida por sua família. Em vez disso, encontrou uma cena de horror. Os corpos brutalmente assassinados de sua mãe, de um de seus irmãos e do amigo, espalhados pela sala, manchada de sangue. Sua irmã mais nova estava desaparecida. A história começou em julho de 1979, quando Susan Sharp, a mãe, deixou Connecticut com seus 5 filhos. Fugindo de um relacionamento abusivo com seu marido James, Susan buscava recomeçar na Califórnia, onde seu irmão Don morava e poderia oferecer algum apoio. Sem dinheiro, sem emprego e com poucas posses, Susan e os filhos inicialmente se instalaram em um trailer em Quincy, no norte da Califórnia, apesar do espaço apertado. Mesmo assim, estavam aliviados por essa chance de recomeçar. Logo, surgiu a oportunidade de se mudar para o Caddy Resort, um antigo destino de férias que havia sido transformado em moradia acessível. A família se mudou para a cabana 28, onde Susan, junto com John, Sheila, Tina, Rick e Greg, esperava iniciar uma nova fase. No dia 11 de abril, Susan, Sheila e Greg fizeram uma viagem para buscar Rick, que estava em um treino de beisebol em Quincy. Durante o trajeto, encontraram John e sua amiga Dana pegando carona e os levaram até Caddy. Mais tarde, John e Dana voltaram para Quincy para se encontrar com amigos. Enquanto isso, Sheila planejou dormir na casa dos Seabolts, vizinhos que moravam ao lado da cabana da família. Tina, que estava com os Seabolts até as 22 horas, retornou à cabana 28 para se juntar à mãe e aos irmãos. Aquela seria a última noite tranquila antes de um crime que abalaria não apenas a pequena comunidade, mas também deixaria uma marca na história dos Estados Unidos. Quando Sheila abriu a porta da cabana onde sua família vivia, ela se deparou com uma visão aterrorizante. Os corpos brutalmente assassinados de sua mãe, Sue, de seu irmão John e da amiga Dana. O chão e as paredes estavam cobertos de sangue, com marcas de facadas e indícios de uma violência extrema. As vítimas estavam amarradas com fita isolante e cabos elétricos. O corpo de Sue foi encontrado perto do sofá, sem roupas da cintura para baixo. Ela havia sido amordaçada com uma bandana azul e sua própria roupa íntima, presa com fita adesiva. Embora estivesse parcialmente despida, o relatório da autópsia indicou que não havia sinais de agressão sexual. Sue foi esfaqueada no peito e teve o pescoço cortado horizontalmente, com o corte atingindo sua laringe e lesando levemente a coluna cervical. Além disso, ela apresentava marcas de espancamento, provavelmente causadas pela coronha de um rifle. John também sofreu ferimentos graves, incluindo golpes com um martelo e cortes profundos. Dana foi estrangulada até a morte após ser repetidamente atingida na cabeça com o mesmo tipo de martelo. Na cena do crime, a polícia encontrou uma faca de cozinha tão profundamente cravada em uma das vítimas que estava dobrada em um ângulo de 30 graus. Um martelo coberto de sangue também foi encontrado. Sheila, em estado de choque, correu até a casa dos vizinhos, a família Seabolt, para pedir ajuda. Jamie, o filho mais velho dos Seabolts, foi até a cabana para verificar o local. Olhando pela janela do quarto, ele notou que os 3 meninos, Rick, Greg e o amigo Justin, ainda estavam dormindo, e os acordou batendo na janela, para evitar que vissem a cena sangrenta na sala. Os meninos saíram pela janela e foram levados para a segurança. A polícia foi chamada e iniciou as investigações. Apesar da brutalidade do crime, não havia sinais de arrombamento, mas notaram que a linha telefônica estava desconectada,
As cortinas estavam fechadas, e alguns objetos, como ferramentas e a jaqueta de Tina, uma das filhas, estavam desaparecidos. Tina também não foi encontrada na cabine, levantando suspeitas de sequestro. Testemunhas relataram alguns eventos da noite anterior. Vizinhos disseram não ter ouvido barulhos vindos da cabana 28, exceto um casal que, por volta da 1h15, ouviu o que parecia um grito abafado. Justin, amigo dos meninos, inicialmente afirmou não saber nada, mas mais tarde, sob hipnose, descreveu ter testemunhado 2 homens na cabana. Um deles tinha bigode e cabelo curto, enquanto o outro era barbeado e tinha cabelo comprido. Ambos usavam óculos. Justin afirmou que os homens brigaram com John e Dana e que Tina foi levada para fora da casa. Um esboço dos suspeitos foi feito com base nas descrições de Justin. Mas, apesar disso, as pistas eram limitadas. A investigação chegou a envolver o FBI devido ao possível sequestro de Tina, mas foi encerrada semanas depois por falta de avanços. As autoridades também investigaram serial killers conhecidos da época, como Henry Lee Lucas e Otis Toole, mas concluíram que eles estavam em outro estado no momento dos crimes. Apesar dos esforços, o caso permanece um dos mistérios não resolvidos mais chocantes da história criminal americana. Um homem que estava coletando tampas de garrafa em Feather Falls, uma cidade próxima no condado de Butte, a cerca de 160 quilômetros de Cary, encontrou restos humanos, um pedaço de crânio e parte de uma mandíbula. Ele informou imediatamente as autoridades, e o gabinete do xerife do condado de Butte iniciou uma busca na área, onde localizaram uma jaqueta de nylon azul, um par de jeans Levi's sem o bolso traseiro e um dispensador vazio de fita médica. Os restos foram identificados por um patologista forense como pertencentes a Tina Sharp, confirmando os temores de que Tina também havia sido assassinada. O principal suspeito desde o início foi Martin Smart, padrasto de Justin e marido de Marilyn. Ele levantou suspeitas ao mencionar espontaneamente que um martelo havia desaparecido de sua posse, mesmo antes de a polícia divulgar informações sobre as armas utilizadas nos crimes. Martin também deu declarações que pareciam projetadas para afastar suspeitas de si mesmo, segundo o xerife Thomas. Marilyn Smart relatou que o esboço dos suspeitos parecia com Martin, e também afirmou ter visto Martin e seu amigo Bo queimando algo no fogão a lenha na madrugada do crime. Mais tarde, no caso, Mike Gamberg encontrou uma carta de Martin para Marilyn, escrita após o fim do casamento deles. Na carta, Martin sugeria ter matado 4 pessoas, dizendo: "Eu paguei o preço do seu amor com a vida de 4 pessoas." A carta, apesar de sua relevância, nunca foi formalmente anexada às evidências do caso. Marilyn confirmou que a caligrafia era de Martin. Além disso, anos depois, um martelo semelhante ao descrito por Martin como desaparecido foi encontrado em um lago próximo. Contudo, não havia vestígios físicos suficientes para vinculá-lo definitivamente aos assassinatos. Um conselheiro de veteranos em Reno, Nevada, alegou que Martin confessou os assassinatos durante uma sessão de terapia. Segundo o conselheiro, Martin admitiu ter manipulado um teste de polígrafo. Ele teria motivação para matar Sue, porque ela estava encorajando Marilyn a deixá-lo devido ao histórico de abuso doméstico. O xerife Thomas afirmou que Martin foi submetido a um teste de polígrafo e não demonstrou sinais de engano. Thomas também negou ter qualquer relação de amizade com Martin, apesar das alegações de que ele teria protegido o suspeito durante a investigação. Outra teoria envolvia Bobo Bad, amigo de Martin, que teria conexões com a máfia de Chicago. Especulava-se que Bo poderia ter sido protegido pelo Departamento de Justiça por ser um informante. Essa relação poderia explicar a falta de avanços na investigação. Além disso, surgiram teorias envolvendo drogas, com rumores de que Dana Wingate havia roubado LSD de traficantes, o que poderia ter levado aos assassinatos como uma forma de retaliação. Outras hipóteses, como um possível predador, também foram levantadas, mas não há evidências sólidas para sustentá-las. Uma teoria mais controversa foi apresentada no site Cad20 e 8.com, onde o administrador sugeriu que Sheila Sharp, irmã de Tina, poderia estar envolvida nos assassinatos devido a um suposto ódio por sua mãe.
Essa teoria se baseia em discrepâncias menores nos relatos policiais e em rumores sobre a família, mas carece de fundamentos concretos. Apesar de avanços, como a correspondência de DNA obtida em 2018 em um pedaço de fita encontrado na cena do crime, ninguém foi preso até o momento. O caso permanece sem solução, com diversas teorias e especulações, mas poucas respostas definitivas. Este é o momento do vídeo em que compartilho reflexões e opiniões baseadas nas evidências. É importante ressaltar que tudo o que direi é apenas uma interpretação e não deve ser tomado como fato. Dito isso, vamos começar. A narrativa de que um marido abusivo teria atacado alguém que estava incentivando sua esposa a deixá-lo parece convincente à primeira vista. No entanto, não há muitas provas concretas que sustentem essa teoria. A cena do crime era extremamente brutal, com sangue espalhado pelas paredes e teto, além de marcas de faca em vários lugares. É difícil imaginar que um assassino, especialmente alguém como Marty, que teria estado bêbado naquela noite, pudesse cometer um crime tão violento sem deixar vestígios em suas roupas, cabelos ou pele. As evidências apresentadas contra Marty são, em sua maioria, circunstanciais. A ideia de que ele era próximo do xerife Thomas, por exemplo, parece se basear apenas em uma conversa telefônica em que não há indícios claros de amizade. Durante a ligação, Marty discute como seria possível controlar várias pessoas ao mesmo tempo, mencionando a necessidade de uma arma ou de um cúmplice. Essa declaração, no entanto, soa mais como senso comum do que como um plano sofisticado de crime. As principais evidências apontadas contra Marty são o relato do conselheiro e a carta. Vamos começar pelo conselheiro. Ele afirmou que Marty confessou os assassinatos durante uma sessão de terapia, talvez acreditando equivocadamente que essa confissão estaria protegida pela confidencialidade profissional. No entanto, é importante lembrar que médicos, psicólogos e terapeutas têm a obrigação legal de informar as autoridades sobre crimes graves. O problema aqui é que o conselheiro não apresentou nenhuma anotação ou gravação que corroborasse sua afirmação. Por isso, as autoridades classificaram seu relato como boato, já que, sem provas, não passa de uma opinião. Em relação à carta, há muita confusão sobre seu conteúdo. Marty escreve que pagou o preço do amor de Marilyn com a vida de 4 pessoas, o que, fora de contexto, parece incriminador. Contudo, ao ler todas as 3 cartas completas que Marty escreveu para Marilyn, fica claro que ele está se referindo aos 4 filhos que deixou para trás, quando o relacionamento deles começou a desmoronar. Marty menciona repetidamente nas cartas o sacrifício que fez ao se distanciar de seus filhos, e não há indícios de que estivesse falando das vítimas dos assassinatos. A interpretação equivocada provavelmente decorre de trechos fora de contexto que circularam amplamente. Há também teorias de que as autoridades conspiraram para encobrir os crimes, mas é difícil imaginar qual seria o motivo para isso. Um homicídio quádruplo em uma pequena cidade não teria relevância suficiente para justificar tal esforço. Além disso, confiar na capacidade do governo de encobrir algo tão grande e por tanto tempo sem vazamentos parece improvável, dada a complexidade e a falta de eficiência de muitas instituições governamentais. Quanto à teoria de que Bo seria um informante do FBI e estaria sendo protegido, vale lembrar que existem regras rígidas sobre como informantes podem atuar. Embora possam se envolver em certas atividades criminosas durante investigações, todas essas ações precisam ser aprovadas previamente pelo procurador-geral e relatadas ao diretor do FBI. A ideia de que Bo tinha liberdade irrestrita para cometer crimes parece mais um mito do que uma possibilidade real. Se o crime cometido apresentar um alto risco de violência, é exigido que o agente especial responsável informe pessoalmente o procurador-geral para obter autorização para qualquer atividade criminosa extraordinária. Além disso, os agentes do FBI não têm autoridade para conceder imunidade a ninguém. Para que isso aconteça, o agente precisa notificar tanto o diretor do FBI quanto o promotor responsável, sendo este último quem tem o poder de conceder imunidade. Se você acredita que o FBI simplesmente esconde provas para proteger sua reputação, há um caso notório que demonstra o contrário. John Connolly Jr.,
um agente do FBI que supervisionava o gangster de Boston James Whitey Bulger, que também era informante do FBI, e serviu de inspiração para o filme Os Infiltrados. Connolly não seguiu os protocolos e acabou sendo condenado a 10 anos de prisão federal. Bulger, por sua vez, também não recebeu imunidade e foi condenado pelos crimes cometidos enquanto atuava como informante. Assim, embora não seja impossível que Bo tenha sido informante do FBI, é altamente improvável que ele tivesse permissão para matar brutalmente 4 pessoas sem enfrentar consequências. É ainda mais improvável que tal fato permanecesse em segredo por 40 anos, considerando as várias investigações conduzidas pelo antigo xerife, pelo novo xerife e pelo FBI, nenhuma das quais encontrou evidências concretas contra Bo. O condado onde o crime ocorreu tem uma longa história de problemas relacionados ao uso de drogas, como a cocaína nos anos 80 e início dos 90, antes da epidemia de opioides se espalhar nos Estados Unidos no início dos anos 2000. Posteriormente, a metanfetamina tornou-se a droga mais comum devido aos métodos de fabricação simplificados, permitindo que fosse produzida localmente. Apesar disso, não há registros de tráfico de LSD na região durante a época dos assassinatos. Nem qualquer evidência de atividades relacionadas a drogas foi encontrada na cena do crime. Mesmo entrando em contato com o escritório do xerife do condado de Plumas para solicitar relatórios toxicológicos, nada foi comprovado. A única menção a essa teoria encontrada está em um artigo no jornal Medium e em fóruns online como o CAD28.com. Um agente do FBI mencionou que essa hipótese poderia ser válida, mas ela não foi corroborada por outros investigadores. Embora seja possível, há pouca ou nenhuma evidência para sustentá-la. Pessoalmente, acho improvável que Tina tivesse interesse em orquestrar a morte de sua família, apenas para fugir com alguém, pois simplesmente fugir seria uma solução muito menos arriscada. Sobre a teoria de que Sheila poderia ter cometido os crimes, ela também carece de fundamentos. Alegar que uma adolescente de 14 anos assassinaria brutalmente sua família para ganhar fama e dinheiro parece exagerado. Mesmo que ela tivesse essa motivação, não faria sentido arriscar tudo sem garantias de sucesso ou recompensa. Além disso, seria improvável que uma menina nessa idade fosse capaz de cometer um crime tão violento, deixando a cena sem evidências e sem levar vestígios consigo. A ideia de que a polícia teria encoberto o crime para protegê-la também não se sustenta, pois eles teriam mais motivos para responsabilizá-la, o que fortaleceria sua imagem de eficiência. Este caso foi particularmente desafiador de investigar porque tudo nele é muito confuso, desde a cena do crime até a condução da investigação. Ao analisar outras investigações policiais, fica evidente que esta é, de longe, uma das mais mal conduzidas que já vi. É fácil olhar para a ausência de prisões, o desaparecimento ou má gestão das evidências, e concluir que houve um encobrimento. Porém, a explicação mais simples geralmente é a correta. Eu não acredito que houve um encobrimento intencional. Para mim, a declaração do delegado Gamberg foi reveladora. Ele mencionou que o xerife Thomas era novo no cargo e queria se destacar. Subitamente, ele foi colocado no centro de um caso que, se solucionado, poderia fazer exatamente isso: construir sua reputação. Essa ambição, acredito, foi a causa do caos. O desejo de controlar tudo levou a erros e julgamentos equivocados. Por exemplo, ele resistiu repetidamente à assistência do FBI, temendo que tomassem as rédeas do caso. Em vez disso, ele optou por trabalhar com um artista local que conhecia, ignorando os perfis psicológicos que o FBI poderia ter fornecido. Além disso, ele cometeu o erro grave de conduzir pessoalmente a primeira sessão de hipnose com Justin Smart, algo que deveria ter sido feito por um profissional imparcial. Isso abriu margem para que qualquer informação fosse, intencionalmente ou não, inserida na mente de Justin. De fato, o uso da hipnose já era questionável, considerando que seus resultados não são aceitos como prova em tribunal, devido à possibilidade de influenciar as memórias do sujeito. Essas decisões mal planejadas explicam por que a investigação foi tão desorganizada. Alguém que se recusou a compartilhar o controle de qualquer aspecto acabou sobrecarregado pela magnitude do caso e pela pressão da opinião pública.
Infelizmente, acredito que esses erros permitiram que o assassino, até hoje não identificado, escapasse impune. Há diversas teorias conspiratórias em torno deste caso. Algumas atraentes, outras quase sedutoras. Elas podem até nos envolver emocionalmente. Mas no fim, acredito que a explicação mais simples faz mais sentido. A polícia errou durante a investigação, e o assassino conseguiu se safar. Talvez um dia tenhamos respostas para este mistério. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é debater e especular. É essencial que todas as investigações criminais sejam conduzidas com o máximo rigor técnico, utilizando as melhores práticas disponíveis e recursos adequados. Cada detalhe, evidência e depoimento deve ser tratado com seriedade e cuidado para evitar erros que possam comprometer a justiça. A dedicação integral à resolução de crimes não é apenas um dever, mas também um compromisso com as vítimas, suas famílias e a sociedade. A precisão e a transparência são fundamentais para garantir a confiança pública no sistema de justiça. O que você acha que aconteceu no Caddy Resort? Compartilhe sua opinião na seção de comentários. Como de costume, estarei lendo e respondendo a todos os comentários. Obrigado por assistir, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e se inscrever em nosso canal News Web Doc para mais mistérios intrigantes como este. Nos vemos no próximo vídeo.